Por um instante, o mundo parou. Há momentos na vida que parecem escritos por algum roteirista com senso de humor duvidoso. Foi exatamente isso que pensei quando a vi novamente, depois de 13 anos, no meio de uma livraria em Hongdae. Yuna estava ali, entre as estantes de ficção contemporânea, com os dedos deslizando pelas lombadas dos livros. O cabelo não era mais longo como na adolescência. Agora mal tocava seus ombros, com um corte moderno que enquadrava perfeitamente seu rosto. Fiquei paralisado, com um livro qualquer esquecido nas mãos. Alguma força maior me impedia de me aproximar ou fugir, como se aquele reencontro fosse delicado demais para qualquer movimento brusco. 13 anos é tempo suficiente para transformar duas pessoas em completos estranhos, mas bastou um olhar dela na minha direção para que tudo voltasse. As tardes ensolaradas no parque perto de nossas casas, as risadas no caminho da escola. Quando nossos olhares se cruzaram, vi o reconhecimento em seus olhos. Primeiro a surpresa, depois um sorriso tímido que se alargou gradualmente. Yuna sempre teve esse sorriso que começava discreto e terminava iluminando o ambiente inteiro. "Minjai?" ela perguntou, como se precisasse confirmar o que já sabia. Sua voz era mais madura, mas carregava a mesma melodia suave que habitava minhas memórias de infância. "Quanto tempo?" respondi, sentindo o peso de cada uma dessas palavras. Não era apenas uma expressão, era literalmente metade de nossas vidas. Quando ela se mudou para Busan aos 15 anos, prometemos manter contato. Como tantas promessas da adolescência, esta também se perdeu no turbilhão da vida. Alguns e-mails nos primeiros meses, depois mensagens esporádicas em aniversários, até que o silêncio se estabeleceu, tão definitivo quanto confortável. Agora estávamos ali, dois adultos de 28 anos, fingindo que podíamos simplesmente retomar de onde paramos, como se não houvessem 13 anos e inúmeras experiências separando quem éramos daquilo que nos tornamos. "Quer tomar um café?" perguntei, tentando soar casual, enquanto meu coração marcava um ritmo ansioso contra minhas costelas. Ela assentiu, colocando o livro de volta na prateleira. Do lado de fora, Seul pulsava com sua habitual energia frenética. As luzes de neon começavam a colorir as ruas enquanto o sol se punha, transformando a cidade em um caleidoscópio de cores e sons. Caminhamos até um café pequeno e aconchegante que descobri recentemente, onde o barulho da rua mal conseguia penetrar. O lugar tinha paredes de tijolos expostos e plantas penduradas no teto, criando uma atmosfera que parecia existir em outro plano, separado da velocidade ensurdecedora da capital. Nossas primeiras palavras foram as inevitáveis. "Como você está? O que anda fazendo?" Perguntas genéricas que servem como ponte sobre o abismo do desconhecido que separa duas pessoas após tanto tempo. Descobri que Yuna trabalhava como editora em uma pequena mas respeitada editora, enquanto eu contei sobre meu trabalho como arquiteto em um escritório internacional que planejava me enviar para um projeto na Alemanha em algumas semanas. "Então você vai embora de novo", ela comentou, mexendo distraidamente o café com uma colher de metal. Não era uma pergunta, mas havia um tom estranho em sua voz. Algo entre resignação e uma ponta quase imperceptível de tristeza. "Por um ano, talvez mais", confirmei, tentando entender por que aquilo soava como uma confissão de culpa. Afinal, não devíamos nada um ao outro depois de tanto tempo. Mas antes de continuar, peço que curta o vídeo e se inscreva no canal, pois é muito importante para o nosso crescimento. Aproveita e já me diz de qual cidade você está vendo esse vídeo. Vamos seguir. Conforme a noite avançava e as xícaras eram reabastecidas, as perguntas genéricas deram lugar a conversas mais profundas. Yuna contou sobre seu relacionamento de 3 anos com Ji-hun, um professor universitário que parecia mais interessado em suas pesquisas do que nela. Não disse isso diretamente, mas estava nas entrelinhas de cada história. Nos jantares cancelados, nas ligações não atendidas, nas pequenas decepções que ela mencionava com um sorriso forçado,
como se tentasse convencer a si mesma de que estava tudo bem. Foi então que percebi. O tempo havia nos transformado, mas não completamente. Ela ainda tinha o mesmo hábito de morder levemente o lábio inferior quando estava insegura. Ainda inclinava a cabeça ligeiramente para a direita quando escutava com atenção. E eu ainda conseguia ler essas pequenas pistas, como se fossem palavras escritas em um livro aberto. 13 anos se dissolveram naquela noite, e quando nos despedimos na estação de metrô, trocamos números com a promessa de um próximo encontro antes de minha partida. Foi bom te ver, Minjai, ela disse, com aquela voz que parecia carregar uma nostalgia que não tínhamos direito de sentir após tanto tempo separados. Como se os anos não tivessem passado. Sorri em resposta, mas pensava. Os anos passaram, Yuna, e deixaram marcas que estou apenas começando a descobrir em você. Está gostando da história? Deixe seu like e se inscreva no canal. Comente sobre o que mais te tocou nessa história. À beira do rio Han. 3 dias depois, recebo uma mensagem dela me convidando para um passeio pelo Parque Yeouido, às margens do rio Han. É sábado à tarde, o céu está perfeito. Aquele tipo de azul que parece pintado à mão, com algumas nuvens preguiçosas deslizando lentamente. Quando chego ao ponto de encontro, Yuna já está lá, vestindo um vestido simples que balança com a brisa suave de primavera. Ela sorri ao me ver, e sinto algo estranho no peito, como se um pedaço do passado e do presente se fundissem em um único momento. Pensei que poderíamos apenas caminhar, ela diz, apontando para o longo caminho que margeia o rio. Como fazíamos quando crianças no parque perto da nossa casa? Ela se lembra. É um detalhe pequeno, mas significativo. Aquelas caminhadas depois da escola, quando compartilhávamos segredos e sonhos que pareciam imensos em nossos corações infantis. Concordo com um aceno e começamos a andar lado a lado. O silêncio entre nós não é desconfortável. É como um velho amigo que nos acompanha enquanto observamos famílias fazendo piquenique sobre grandes toalhas estendidas na grama, jovens andando de bicicleta, idosos praticando tai chi com movimentos lentos e precisos. A cidade inteira parece respirar mais devagar aos sábados, e isso nos permite fazer o mesmo. Sempre me perguntei o que aconteceu com você depois que me mudei. Yuna quebra o silêncio, seus olhos fixos no horizonte onde arranha-céus desenham a silhueta de Seul contra o céu. Se continuou desenhando, se entrou para a faculdade de artes como planejava. Ela se lembra de mais coisas do que imaginei. Fico surpreso ao perceber que isso me agrada. Os planos mudam, respondo, observando um barco turístico deslizar sobre as águas do Han. Acabei escolhendo arquitetura. Ainda desenho, mas construções em vez de pessoas. Não menciono que guardei por anos um caderno cheio de esboços dela. Desenhos feitos quando éramos adolescentes, capturando cada expressão, cada ângulo de seu rosto que eu conhecia tão bem. Algumas coisas são melhor deixadas no passado. Yuna me conta sobre Busan, sobre como foi difícil se adaptar inicialmente, sobre como sentia falta de Seul, de seus amigos. Há uma pausa quase imperceptível aqui, e me pergunto se ela ia dizer de você, mas recuou. Fala sobre a faculdade de literatura, sobre como se apaixonou pelo trabalho de edição, sobre o apartamento pequeno que comprou no ano passado em Mapugu, não muito longe de onde estamos agora. E você e Ji-hun estão juntos há muito tempo? Pergunto, tentando soar casual. Ela franze levemente o senho, como sempre fazia quando tocávamos em assuntos delicados. Algumas coisas nunca mudam. 3 anos. Nos conhecemos em um evento literário. Ele estava lançando um livro acadêmico sobre literatura moderna coreana. Há uma hesitação em sua voz que me faz suspeitar que há mais nessa história do que ela está disposta a compartilhar. Encontramos um banco vazio com vista para o rio e decidimos nos sentar. O sol começa a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e rosa que se refletem nas águas do Han. Ji-hun é complicado,
Ela finalmente diz, como se tivesse chegado a uma decisão interna sobre quanto compartilhar. Ele vive em seu próprio mundo. Às vezes sinto que estou apenas orbitando ao redor dele, sem realmente fazer parte de sua vida. Não sei o que dizer. Parte de mim quer consolá-la, dizer que merece mais do que isso. Outra parte, uma parte que não tenho orgulho de reconhecer, sente uma pontada de satisfação ao saber que seu relacionamento não é perfeito. Em vez disso, apenas escuto, deixando que ela desabafe. Fala sobre jantares cancelados, sobre como ele esquece datas importantes, sobre conversas que nunca acontecem porque ele está sempre ocupado com seus artigos e pesquisas. Desculpe, ela diz subitamente, colocando uma mecha de cabelo atrás da orelha. Você não quer ouvir sobre meus problemas depois de tanto tempo. Mas quero. Quero saber tudo sobre sua vida, sobre os anos que perdemos, sobre as alegrias e tristezas que moldaram a pessoa que está sentada ao meu lado agora. Somos amigos, Yuna. Respondo, percebendo que, apesar dos anos de separação, isso ainda é verdade. Sempre fomos. Ela sorri, um sorriso genuíno que ilumina seus olhos. Lembra daquela vez que prometemos voltar aqui juntos quando fôssemos adultos? Pergunta, apontando para o rio. Franzo a testa, tentando recuperar essa memória específica. No último verão antes de eu me mudar. Dissemos que voltaríamos ao Rio Han quando tivéssemos 30 anos, para ver se nossas vidas tinham seguido o caminho que imaginávamos. A memória retorna lentamente. Nós dois sentados à beira do rio, com 15 anos, fazendo promessas que pareciam solenes e eternas, como só adolescentes conseguem fazer. Estamos 2 anos adiantados. Observo com um leve sorriso. Ela ri, e o som é como música. E nossas vidas seguiram o caminho que imaginávamos? Pergunta, olhando-me diretamente nos olhos. Nem perto, admito, pensando no adolescente sonhador que fui um dia. Eu ia ser um artista famoso morando em Paris, lembra? Com exposições pelo mundo todo. Ela assente, seu sorriso agora tingido de nostalgia. E eu seria uma escritora reclusa vivendo em uma casa à beira-mar, publicando romances aclamados pela crítica sob um pseudônimo misterioso. Rimos juntos da ingenuidade de nossos sonhos adolescentes. Ainda assim, ela diz, sua voz mais suave. Não estamos tão mal, estamos. Você projetando edifícios pelo mundo, eu ajudando a publicar livros que amo. Há algo triste em seu tom, como se estivesse tentando se convencer de que a realidade é tão boa quanto os sonhos que tínhamos. Nunca é tarde para mudar de direção, digo, surpreendendo a mim mesmo com essas palavras. Estou pensando em minha iminente partida para a Alemanha, em como essa mudança representa tanto uma oportunidade quanto uma fuga. Estou pensando em como reencontrar Yuna reacendeu algo que eu pensei ter deixado para trás há muito tempo. Quando o céu escurece completamente e as luzes da cidade se acendem ao nosso redor, nos despedimos com a promessa de nos encontrarmos novamente. Enquanto caminho de volta para casa, não consigo deixar de pensar que talvez o destino tenha seus próprios planos, trazendo-nos de volta à beira do mesmo rio, como se os anos entre nosso último encontro e este fossem apenas um breve intervalo. O café das memórias. Uma semana depois do nosso passeio pelo Rio Han, recebo uma mensagem de Yuna me convidando para conhecer seu café favorito em Insadong. É um lugar pequeno e acolhedor, escondido em uma viela lateral longe do fluxo principal de turistas. O tipo de estabelecimento que só os locais conhecem, com mesas de madeira antiga e estantes repletas de livros bem manuseados que os clientes podem pegar emprestados enquanto saboreiam suas bebidas. Quando entro, Yuna já está lá, sentada perto da janela com 2 livros abertos sobre a mesa. Ela levanta os olhos e sorri ao me ver, fechando um dos volumes. Achei que você gostaria deste lugar, diz enquanto me sento à sua frente. Tem o tipo de atmosfera que você sempre apreciou. Ela está certa.
Há algo nostálgico no ar, como se o tempo corresse mais devagar entre estas paredes. Peço um americano gelado, enquanto Yuna toma um chá de jasmim. Estou editando um livro de memórias. Ela explica, apontando para os manuscritos sobre a mesa. O autor escreve sobre como encontros aparentemente casuais podem mudar completamente o curso de nossas vidas. Há algo em seu olhar que me faz pensar que ela não está falando apenas do livro. Como nós na livraria? Pergunto, tentando manter o tom leve, embora sinta o peso das implicações. Ela assente devagar, seus dedos brincando com a borda da xícara. Exatamente como nós. Fiquei pensando. E se tivéssemos entrado em livrarias diferentes naquele dia? E se eu tivesse ido 10 minutos depois? Todas essas pequenas decisões que nos levaram a nos reencontrar. Há algo de vertiginoso neste tipo de reflexão, como olhar para um abismo de possibilidades alternativas, vidas que poderíamos ter vivido se tivéssemos virado à esquerda, em vez de à direita em algum momento crucial. Acredita em destino, Minjai? Ela pergunta, seus olhos fixos nos meus com uma intensidade que me desestabiliza. Não sei, respondo honestamente. Gosto de pensar que temos escolha, que nossas decisões importam, mas às vezes hesito, pensando em como explicar o que sinto. Às vezes parece que há uma força maior orquestrando certos encontros, certas coincidências que são específicas demais para serem apenas acaso. Yuna sorri, como se eu tivesse dito exatamente o que ela esperava ouvir. Lembra daquela árvore no parque perto da nossa escola? Ela pergunta, mudando de assunto tão abruptamente que leva um momento para acompanhar. A memória surge instantaneamente. Um velho carvalho com galhos baixos o suficiente para que pudéssemos escalar. Era nosso lugar secreto, onde fazíamos lições de casa juntos ou simplesmente conversávamos por horas. Claro que lembro, respondo, surpreso com a nitidez da imagem em minha mente. Você sempre subia mais alto que eu. Ela ri, um som cristalino que ecoa pela cafeteria quase vazia. Você tinha medo de altura, provoca, inclinando-se ligeiramente para frente. Mas ainda assim sempre me seguia. Por que não suportava a ideia de você estar em algum lugar onde eu não pudesse alcançar? As palavras escapam antes que eu possa contê-las. Há um momento de silêncio entre nós, pesado com significados não ditos. Yuna baixa os olhos, um leve rubor colorindo suas bochechas. Penso em me desculpar, em retrair o que disse, mas algo me impede. É a verdade, afinal. Tanto então quanto agora. Fui lá semana passada, ela diz finalmente, sua voz mais suave, ao parque. A árvore ainda está lá, sabia? Um pouco mais velha, como nós, mas ainda forte. Há uma metáfora aí que não passa despercebida por nenhum de nós. Nossos nomes ainda estão gravados no tronco, embora quase apagados pelo tempo. Lembro-me perfeitamente do dia em que gravamos nossas iniciais naquela árvore, I+M, dentro de um coração mal feito. Foi pouco antes de seu 14º aniversário, antes que soubéssemos sobre a mudança para Busan, antes que a vida nos separasse. Devemos ir lá juntos, sugiro, sabendo que minha partida para a Alemanha está cada vez mais próxima. Antes que eu vá embora. Ela concorda com um aceno, mas há uma sombra passando por seus olhos. Quando exatamente você parte? Pergunta, embora suspeite que ela já saiba a resposta. Em 2 semanas, confirmo, sentindo um peso no peito ao pronunciar essas palavras. 2 semanas parece tempo demais, e de menos simultaneamente. Demais para manter esta tensão crescente entre nós, de menos para explorar o que poderia ter sido. Ji-hun e eu discutimos ontem, ela diz abruptamente mudando de assunto. Ele esqueceu meu aniversário, de novo. Há uma resignação em sua voz que me incomoda profundamente. Como alguém pode estar com uma pessoa como Yuna e não celebrar cada momento a seu lado? Ele mandou flores hoje para se desculpar. Orquídeas caras que vão morrer em 1 semana.
Não sei o que dizer. Parte de mim quer incentivá-la a terminar esse relacionamento que claramente não a faz feliz. Outra parte, a parte egoísta, quer fazer isso apenas para tê-la disponível, mesmo que por apenas 2 semanas antes de minha partida. Então apenas escuto, deixando que ela desabafe sua frustração enquanto o café esfria em nossas xícaras. Desculpe, ela diz eventualmente, esfregando os olhos com cansaço. Parece que só falo dos meus problemas quando estamos juntos. Balanço a cabeça, querendo assegurá-la de que não me importo, que quero ser essa pessoa para ela, hoje e sempre. Estamos nos colocando em dia com 13 anos de ausência, respondo com um sorriso leve. Temos muito a compartilhar. Quando finalmente saímos do café, já está escurecendo. Ofereci-me para acompanhá-la até em casa e caminhamos lado a lado pelas ruas movimentadas de Seul, ocasionalmente nossos braços se tocando, contatos breves que enviam pequenas correntes elétricas por minha pele. Comentamos sobre as mudanças na cidade, sobre lojas que existiam em nossa infância e agora desapareceram, sobre novos prédios que transformaram a paisagem urbana. Chegando ao seu prédio, há um momento de hesitação. Nenhum de nós parece pronto para se despedir. Quer subir? Ela finalmente pergunta. Podemos pedir comida e assistir a um filme. Como nos velhos tempos. Parte de mim sabe que deveria recusar, que estamos nos aproximando perigosamente de uma linha que, uma vez cruzada, mudará tudo. Mas outra parte, a parte que nunca realmente superou aquela garota de 15 anos, não consegue dizer não. Claro, respondo, seguindo-a para dentro do edifício, ciente de que cada passo me leva mais fundo em um território que prometi a mim mesmo que evitaria. Mas algumas promessas são feitas para serem quebradas, especialmente aquelas que fazemos a nós mesmos quando tentamos negar o que realmente queremos. Está gostando da história? Deixe seu like e se inscreva no canal. Comente sobre o que mais te tocou nessa história. Revelações à meia-noite. O apartamento de Yuna é exatamente como eu imaginaria. Pequeno, mas organizado, com estantes de livros ocupando quase todas as paredes disponíveis. Há plantas em vasos pela sala, dando vida ao ambiente, e fotografias emolduradas sobre uma mesa lateral. Minha atenção é imediatamente atraída por uma delas. Somos nós dois, com cerca de 14 anos, sorrindo para a câmera no parque da nossa infância. Pego a moldura, surpreso por ela ter mantido essa lembrança por tanto tempo. Minha mãe encontrou essa foto em um álbum antigo e me enviou no ano passado, explica Yuna, notando meu interesse. Foi no verão antes de eu me mudar. Há algo íntimo em estar ali, cercado por fragmentos de sua vida adulta misturados com memórias de nosso passado compartilhado. Coloco a foto de volta em seu lugar, consciente do peso simbólico desse gesto. Pedimos bibimbap e kimchi jjigae de um restaurante próximo e nos acomodamos no sofá para escolher um filme. Optamos por uma comédia romântica leve. Território seguro, penso, enquanto Yuna navega pelo menu do serviço de streaming. O ambiente é confortável, quase doméstico, como se já tivéssemos feito isso centenas de vezes antes. De certa forma, fizemos, em outra vida, quando éramos apenas 2 adolescentes assistindo a filmes na casa um do outro. Durante o filme, somos cuidadosamente conscientes da proximidade de nossos corpos no sofá não muito grande. Há uma tensão no ar que tenta se disfarçar de familiaridade. Nossos comentários sobre o filme são pontuados por risadas e lembranças compartilhadas. Lembra quando fomos ver aquele filme terrível de terror e você ficou com tanto medo que não conseguiu dormir sozinho por uma semana? Ou, lembra como sua mãe sempre fazia pipoca com manteiga extra para as nossas sessões de cinema? A noite avança e com ela cresce uma sensação de inevitabilidade. Após o filme, continuamos conversando, as horas passando despercebidas enquanto compartilhamos histórias dos anos que perdemos. Yuna me conta sobre sua vida universitária em Busan, sobre o primeiro emprego na pequena editora que acabou se fundindo com uma maior, sobre viagens que fez pela Ásia.
Falo sobre meus anos de estudo, sobre projetos arquitetônicos dos quais me orgulho, sobre o apartamento que comprei no ano passado e que agora pretendo alugar durante minha estadia na Alemanha. É quase meia-noite quando a conversa inevitavelmente se volta para relacionamentos passados. Conto sobre meu noivado fracassado com uma colega de trabalho, um relacionamento que durou 3 anos e terminou quando percebemos que estávamos juntos mais por conveniência do que por amor. Yuna ouve atentamente, seus olhos nunca deixando os meus. E antes de Ji-hoon? Pergunto, curioso sobre os homens que passaram por sua vida nos anos em que estivemos separados. Ela suspira, enrolando uma mecha de cabelo no dedo. Um hábito nervoso que reconheço de nossa adolescência. Houve alguns relacionamentos, nada muito sério até ele. Há uma pausa, como se estivesse decidindo se deve ou não continuar. Acho que sempre comparava todos eles a uma imagem impossível. Que imagem? Pergunto, meu coração acelerando ligeiramente. Ela desvia o olhar, subitamente interessada na planta que está no canto da sala. Uma memória, responde vagamente. Um primeiro amor que nunca tive a chance de explorar completamente. As palavras pairam entre nós, carregadas de significado. Quero perguntar diretamente: era eu? Mas tenho medo da resposta, tanto se for sim, quanto se for não. Em vez disso, digo: entendo. Também carrego algumas memórias assim. É o mais próximo que chegamos de uma confissão, e Yuna parece entender. Ela sorri, um sorriso triste que não alcança completamente seus olhos. Acho que sempre nos perguntamos sobre os caminhos não tomados, ela diz suavemente. Sobre as pessoas que deixamos para trás e como seria se tivéssemos feito escolhas diferentes. Há uma vulnerabilidade em sua voz que me atinge profundamente. Às vezes sonho com isso. Ela continua, agora olhando pela janela, onde as luzes de Seul cintilam na noite. Com uma vida onde nunca saí desta cidade. Onde nunca te perdi. As palavras me atingem como um soco no estômago. Te perdi. Não nos perdemos, mas te perdi. Como se eu fosse algo precioso que escorreu entre seus dedos. Yuna, começo, sem saber exatamente o que quero dizer, apenas sentindo que preciso dizer algo. Ela se volta para mim, seus olhos brilhantes com lágrimas não derramadas. Desculpe, diz com um riso nervoso. Deve ser o vinho falando. Mas ambos sabemos que não é apenas o vinho. São 13 anos de palavras não ditas, sentimentos reprimidos, oportunidades perdidas que agora exigem ser reconhecidos. Quando soube que teria que me mudar para Busan, ela diz, sua voz agora quase um sussurro, fiquei arrasada não apenas por deixar Seul, mas principalmente por deixar você. Tinha tantas coisas que queria te dizer, mas não encontrava as palavras certas. Ou talvez não tivesse coragem suficiente. Meu coração está martelando contra minhas costelas agora. O que você queria dizer? Pergunto, minha voz igualmente baixa, como se falar mais alto pudesse quebrar este momento frágil. Ela hesita, mordendo o lábio inferior. Aquele gesto tão familiar que sempre indicava que estava lutando com uma decisão difícil. Que eu estava apaixonada por você. Admite finalmente, as palavras saindo apressadas como se temesse que sua coragem pudesse falhar a qualquer momento. Desde que tínhamos 13 anos, quase te contei tantas vezes. Especialmente naquele último verão. Mas então veio a notícia da mudança, e pareceu cruel dizer algo que só tornaria nossa separação ainda mais dolorosa. A confissão paira entre nós, transformando o ar no apartamento. Sinto-me tonto com a revelação. Não porque seja uma surpresa completa, mas porque confirma algo que eu suspeitava. Algo que também sentia, mas nunca tive coragem de admitir. Eu também, confesso. Minha voz rouca com emoção. Também estava apaixonado por você. Acho que nunca realmente deixei de estar. Há um momento de silêncio absoluto,
como se o mundo inteiro estivesse prendendo a respiração. Então Yuna se move, eliminando o espaço entre nós no sofá. Sua mão encontra a minha, nossos dedos se entrelaçando como se tivessem sido feitos para isso. O toque é eletrizante e familiar ao mesmo tempo, como voltar para casa depois de uma longa jornada. "O que estamos fazendo, Minjai?" Ela pergunta, sua voz tremendo ligeiramente. "Você vai embora em 2 semanas. Eu estou em um relacionamento mesmo que não seja o ideal. Estamos apenas reabrindo feridas antigas que nunca cicatrizaram completamente?" Há desespero em seus olhos, uma busca por respostas que não tenho certeza se posso fornecer. "Não sei", respondo honestamente. "Só sei que reencontrar você reacendeu algo que pensei ter enterrado há muito tempo. E agora não consigo imaginar deixar esta cidade, deixar você, sem explorar o que isso significa." Minha mão livre se move para seu rosto, afastando suavemente uma mecha de cabelo. O gesto é íntimo, perigoso em sua ternura. Nossos rostos estão próximos agora, tão próximos que posso sentir sua respiração suave. Há uma pergunta silenciosa em seus olhos, e minha resposta é igualmente silenciosa. Me inclino para a frente, eliminando o último espaço entre nós. Nossos lábios se encontram em um beijo suave, hesitante a princípio, como se estivéssemos testando águas desconhecidas. Mas há uma familiaridade nisso também, como se nossos corpos lembrassem de algo que nossas mentes nunca experimentaram. Quando nos separamos, há lágrimas nos olhos de Yuna. "Isso complica tudo", ela sussurra, mas não há arrependimento em sua voz. "Eu sei", respondo, sabendo que cruzamos uma linha da qual não podemos voltar. Não sei o que o amanhã trará, se este momento será o início de algo novo ou apenas o encerramento de uma história antiga. Só sei que, por esta noite, encontramos o que ambos procurávamos por 13 longos anos. O peso das escolhas. Acordo no sofá de Yuna com os primeiros raios de sol entrando pela janela. Precisei de um momento para lembrar onde estava, para processar os eventos da noite anterior. Nós nos beijamos, sim, mas depois conversamos por horas, sobre tudo e nada, até adormecermos separados. Eu no sofá, ela em seu quarto. Uma escolha consciente, mesmo em meio à tempestade de emoções. Uma linha que decidimos não cruzar, pelo menos não ainda. O apartamento está silencioso. Levanto-me devagar, tentando não fazer barulho. Na cozinha pequena e organizada, encontro uma nota escrita com a caligrafia elegante de Yuna. "Tive que sair cedo para uma reunião na editora. Tem café na cafeteira." Falamos mais tarde. Simples, sem menção ao que aconteceu entre nós, como se ela também estivesse tentando processar tudo. Sirvo-me de café e caminho até a janela. Seul já está completamente desperta. Pessoas apressadas nas calçadas, carros fluindo como um rio metálico pelas avenidas. A vida continua seu curso implacável, indiferente aos dramas pessoais que se desenrolam dentro de apartamentos como este. Verifico meu celular. 3 chamadas perdidas do escritório. Um lembrete de que a realidade espera por mim do lado de fora destas paredes. No caminho para casa, sinto-me dividido entre culpa e uma estranha sensação de libertação. Culpa por estar envolvido com uma mulher comprometida, por mais insatisfeita que esteja em seu relacionamento. Libertação por finalmente ter expressado sentimentos que carreguei por tanto tempo que se tornaram parte de mim, como uma cicatriz familiar. O dia passa em um borrão de reuniões e e-mails sobre o projeto na Alemanha. Detalhes práticos sobre apartamento, visto de trabalho, expectativas do cliente. A realidade concreta de minha iminente partida contrasta dolorosamente com a incerteza nebulosa do que aconteceu na noite anterior. Verifico meu telefone obsessivamente, esperando uma mensagem de Yuna que não chega até o final da tarde. Podemos conversar? Estou saindo do trabalho agora. Simples.
Direto ao ponto. Respondo imediatamente, sugerindo um pequeno parque perto de seu escritório. Um terreno neutro parece apropriado para a conversa que sabemos que precisamos ter. 13 anos atrás, não tivemos chance de escolher nosso destino. Agora, como adultos, a responsabilidade das escolhas pesa sobre nós com uma gravidade que é simultaneamente libertadora e aterrorizante. Quando chego ao parque, Yuna já está lá, sentada em um banco sob uma árvore de cerejeira cujas flores começam a desabrochar. Um lembrete silencioso de que estamos na primavera, estação de renovação e recomeços. Ela parece cansada, mas sorri ao me ver. Há uma formalidade em seu cumprimento que não estava presente na noite anterior. Uma distância cuidadosamente construída. Sobre ontem à noite, começamos simultaneamente, e isso quebra a tensão momentaneamente. Rimos, e por um segundo somos novamente aqueles adolescentes despreocupados que costumávamos ser. Mas a sensação passa rapidamente, substituída pela consciência aguda de tudo o que está em jogo agora. Conversei com Ji-hun hoje, ela diz, olhando para as mãos em seu colo. Meu coração dá um salto, de esperança ou medo, não sei dizer. Não sobre você, ela acrescenta rapidamente, vendo minha expressão. Mas sobre nós, sobre como me sinto invisível nesse relacionamento há muito tempo. Espero em silêncio, dando a ela espaço para continuar. O barulho das crianças brincando no parque forma uma trilha sonora incongruente para o momento de seriedade que compartilhamos. Ele ficou surpreso. Ela continua com um pequeno sorriso irônico. Como se nunca tivesse considerado que eu pudesse estar infeliz. Prometeu mudar, prestar mais atenção, estar mais presente. Há uma pergunta não formulada em suas palavras. Isso é suficiente? É o que realmente quer? Mas não me cabe fazer esta pergunta. Em vez disso, digo, o que você sente, Yuna? Não sobre Ji-hun ou sobre mim, mas sobre você mesma, sobre o que você quer para a sua vida? Ela olha para longe, para as árvores balançando suavemente com a brisa. Sempre fui a pessoa sensata, responde após um longo momento. A que faz listas de prós e contras antes de tomar decisões. A que pensa no futuro, nas consequências, mas pela primeira vez na vida, não consigo pensar racionalmente. Só consigo sentir, e isso me assusta. Entendo perfeitamente. Também estou assustado, com a intensidade do que sinto depois de tantos anos, com as implicações do que aconteceu entre nós, com as escolhas que agora temos de fazer. Comente parte 2 caso queira ouvir a continuação dessa história. Vamos ficar por aqui por enquanto. Se inscreva, curta e comente para mais histórias.